cansadinho de Goiânia, só por isso que eu vou trazer a meditação. Eu sei que os irmãos, inclusive eu, a gente prefere ouvir o pastor, não é? E na verdade eu quero sempre estar assim. Só quando ele não puder, eu participo, né? Porque eu sei o bem que o ensino dele traz para a igreja, tem trazido ao longo desses anos, inclusive para a minha vida e a vida da minha família. Então, só por esse motivo, vamos deixar ele descansar um pouquinho ali, que o pastor, enquanto descansa, carrega pedra, né? Hoje ainda, antes de dormir, provavelmente apareça coisa para ele resolver. Deus tem misericórdia. Salmo 34, escrito por Davi, irmãos, é um salmo de um homem que experimentou lutas, dificuldades e foi ajudado por Deus. Ele buscou a Deus em oração e ele escreveu esse salmo para exaltar a Deus. A ideia de Davi aqui é mostrar a sua luta, mas a intenção dele é de exaltar a Deus. Por isso o texto está na Bíblia. E, aliás, toda a Bíblia foi escrita para isso, para exaltar a Deus, para mostrar como Ele é magnífico, como Ele, sendo um Deus tão grande, tão soberano, todo poderoso, Ele se importa com as pessoas. E Ele se importa não é só com Davi, não. Davi quer nos ensinar, ele escreveu para ensinar as outras gerações que Deus, quando é convocado através da oração, quando Ele é invocado, Ele se envolve com todos aqueles que o invocam. Salmo 34, ele vai dizer: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Só pode dizer isso aqui alguém que tem uma forte experiência com Deus. Muitas vezes nós somos tentados a servir a Deus, a louvar a Deus circunstancialmente, não é? Eu recebo uma bênção e aí eu louvo a Ele. Davi aqui está dizendo que ele aprendeu já tinha aprendido a que o louvor a Deus estivesse na sua boca continuamente, naqueles dias de vitória e também naqueles dias de provação, de incertezas, de dificuldades. Continuamente, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Davi fazia questão, por isso que ele escreveu mais de 50% dos 150 salmos escritos, mais da metade foi ele que escreveu. Por que ele colocou no papel? Para ensinar as novas gerações, para ensinar o povo de Israel e, consequentemente, no futuro, a igreja de Jesus, a ensinar como o Deus de Davi é um Deus que se envolve com aqueles que o invocam, não é? Aí ele convida as pessoas: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, não é? Então Davi tinha essa preocupação, porque ele, mesmo depois que ele se tornou rei, a Bíblia ensina que Davi não abandonou o templo. Ora, um homem ocupado como um rei, um homem que tinha uma nação para administrar, um homem que tinha muitos inimigos ao redor de Israel, querendo destruir Israel, e no tempo de Davi, Deus deu vitória a Israel sobre todos. Por quê? Porque o Davi, antes de sair para a guerra, o que ele costumava fazer? Senhor, é para sair contra os filisteus? E é para sair semana que vem ou mês que vem? E que dia que é para ir? É segunda ou terça? Ele consultava a Deus, não é? Então, durante o reinado de Davi, as nações ali perto só sofreram derrotas. Mas ele foi um homem de lutas, de dificuldades, porque para manter aquela nação nos caminhos do Senhor não foi fácil. Durante os 40 anos que Davi foi rei, o povo de Israel foi o único período em que o povo de Israel não teve problema com idolatria. Porque Davi, ele era um homem da igreja, do templo,
da comunhão do povo. Mesmo ele sendo ocupado lá no palácio, ele não arredava o pé do templo. Isso é importante demais. Porque qual que é normalmente a nossa desculpa para não nos envolvermos com a igreja, para não ser aluno da IBD, para não ter uma responsabilidade da igreja, para não ter um cargo? Ó, pastor, você sabe que eu queria, mas eu sou muito ocupado. Você sabe, eu sou um profissional assim, assado, eu tenho os afazeres, e Deus vai entender. Será que nós, com toda a correria nossa, nós somos mais ocupados do que o rei? Davi era rei, tinha uma nação para cuidar, e cheio de inimigo, e ele tinha tempo para Deus. Ele não arredava o pé do templo. Aliás, ele chegou a dizer que ele preferia estar um dia que fosse na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. E nós podemos imaginar que ele, como rei, podia estar em muitos lugares interessantes, mas ele preferia estar na igreja, na casa de Deus, não é? Com a igreja. O versículo 4, ele é revelador, e ele, eu poderia dizer que ele é o versículo áureo desse texto. Olha o que Davi diz. Leia alguém para mim, por favor. Tem uma tradução que diz: livrou-me de todos os meus medos. Temor, medo. De vez em quando nós passamos por isso, passamos também. Davi também passou. Mas o que ele fez? Ele buscou o Senhor. E o que Deus fez com ele? Ele respondeu. E quando Deus respondeu, o joelho do Davi parou de tremer, parou de bater um no outro. O coração dele voltou ao batimento normal. Quando a gente está com medo, a gente fica, o coração fica tremendo, o joelho querendo bater um no outro. E ele diz que quando Deus o respondeu, e aí a Bíblia vai dizer que a paz de Deus, ela excede todo entendimento, é você passar pela dificuldade, pela luta, pela incerteza, sem perder o controle, certo de que Deus estará cuidando de você. Isso é um desafio para mim, é um desafio para todos nós. Amém. Clamou este pobre, versículo 6, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi era um homem pobre? Não. Antes de ser rei, ele era, né? E ele agora, como rei, ele era um homem pobre? Por que ele diz que ele é pobre? Porque ele está diante de quem? De Deus. Quem é que não é pobre diante de Deus? O Bill Gates é um pobretão diante de Deus. É ou não é? Compara com Deus. Por isso que o Davi, conhecendo a majestade de Deus, ele diz: clamou este pobre. E aí o que Deus faz? O Senhor ouviu. Isso é muito importante nós pensarmos, irmãos, num culto de oração. Às vezes a gente pensa assim: mas que adianta eu sair da minha casa e ir lá orar com os irmãos? Será que isso vai adiantar? E aqui eu estou dizendo isso principalmente para os crentes mais novos que estão começando. Vale a pena. Vale a pena você deixar a sua casa e vir para cá compartilhar com os irmãos. Vale a pena você entrar no seu quarto, trancar a porta, ajoelhar e se humilhar diante de Deus. Ele escuta. O Deus que nós servimos, Ele escuta a oração. Não é? Amém? Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e faz o quê? Os livra. Aqueles que respeitam a Deus. Temor a Deus é respeitar a Ele. Não é? Olha, eu tenho a minha opinião, mas a Bíblia diz que é assim, acabou. Eu pensava que era assim, eu até estou assim, pensando que talvez, mas a Bíblia está dizendo, acabou. Isso é respeito a Deus. Então, enquanto a igreja mantiver essa postura de que Deus é que sabe das coisas, Deus é que providencia, Deus é que orienta, ela vai longe, vai avançando, vai crescendo, porque Deus abençoa, porque ela percebe que o nome dele é respeitado. Agora, aquele negócio a Bíblia fala, mas eu acho que não.
Se você orientar uma igreja nessa direção, se você orientar a sua vida nesse rumo, não vai muito longe. Não, a Bíblia fala e está falado. Deus sabe das coisas. Provai é o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu queria perguntar uma coisa aqui, de verdade, para todos que estão aqui, de verdade. Porque tem muita gente começando ainda, mas de repente a gente pode ter boas surpresas com os crentes novos. Normalmente a gente tem. Os crentes novos às vezes até envergonham a gente. Quem aqui já provou, já fez prova e descobriu que Deus é bom? Levanta a mão. Falando, rapaz, eu pensei que dessa eu não escapava e eu sei que Deus é bom. Olha aí, tanta gente com a mão. Fez também, pastor? Escapou também, né? Deus é bom. Em todo o tempo, como nós temos aprendido aqui com a irmã Lucinete, companheira do pastor aqui. Deus é bom em todo o tempo. Feliz o homem que nele confia. Versículo 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que creem. Aí ele vai dizer, versículo 14: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Qual a orientação de Davi aqui? Davi, ele era um homem guerreiro, de muitas guerras, e ele está dizendo para procurar o quê? A paz. No que dependesse de Davi, ele procurava a paz. Agora vamos trazer isso para nós aqui, para o nosso relacionamento. Vamos começar aqui pela igreja. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Eu e você aqui no nosso meio, qual que tem sido a nossa atitude? É de jogar gasolina na fogueira quando surge um problema, ou de procurar pacificar? Crente que gosta de jogar fogo na gasolina desagrada a Deus, porque um fósforo com gasolina faz o quê? E Tiago diz que nós temos isso aonde? Na língua. Então nós temos que tomar muito cuidado com a língua. Pensa 200 vezes antes de criticar o irmão, antes de difamar alguém, não é? Procura ajustar, procura pensar que você também tem dificuldades, você também tem defeitos, não é? Pensa nas suas próprias fraquezas antes de crucificar o outro. Criticar é fácil, não é? Botar fogo na lenha é fácil, mas Jesus nos ensinou que felizes são aqueles que são pacificadores. É aquele que quando o negócio ali está começando a esquentar numa reunião, né? E a igreja tem dessas reuniões. Qual que é? Você é daqueles que jogam gasolina? Você não, irmão, vamos baixar a bola, gente, vamos voltar aqui né? Vamos procurar uma solução. Isso agrada a Deus, né? Trazer paz para a igreja, para a sua família, não é? Que negócio de marido crente, pai crente, que bota terror dentro de casa, não combina. Mãe crente que bota terror nos filhos dentro de casa, não. E mulher que fica aterrorizando o marido também. Antigamente eram os maridos que aterrorizavam as mulheres, agora as mulheres estão deixando os maridos loucos, né? Enlouquecendo os maridos. Como é bom ter uma companheira, um companheiro, uma mãe, um pai, um irmão na igreja que te dá o ombro, te dá uma palavra apaziguadora, não é? Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Como é que é o coração? Quebrantado. O que é o contrário de quebrantado? Endurecido. Orgulhoso, endurecido, altivo, não é? Soberbo, não é? Os irmãos sabem
nós estamos aqui em família, nós podemos dizer isso. Tem muitas igrejas que não vão tão bem como poderiam ir, e você sabe que a culpa é nossa às vezes, dos membros da igreja. Crentes altivos, crentes que quer saber mais do que Deus, crentes orgulhosos, que não se submetem à palavra, ao Espírito Santo. A Bíblia conta a história lá no livro de Atos, como que chama lá, que foi apedrejado? Estevão. Quando ele foi apedrejado, antes de ser apedrejado, ele disse para os fariseus: olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O que é isso? É você ouvir o ensino, a correção na pregação, por exemplo, ou no ensino, quando você está lendo a Bíblia em casa, e bater o pé, falar: eu não vou mudar porque eu estou certo. Quem tem o coração quebrantado faz o quê? Sai falando do pregador? Sai criticando o pastor? Sai criticando lá a professora da IBD porque ela foi firme no ensino? É isso o coração quebrantado? Não, o coração quebrantado diz assim: poxa, eu tenho que pôr minha barba de molho, eu preciso me corrigir, eu preciso melhorar nisso, naquilo, eu preciso ser mais santo, mais correto. E esse é o coração quebrantado. E Deus olha isso. E aí o que ele faz com quem tem um coração quebrantado? Salva. O Saul, quando foi repreendido, o que ele fez? Ele falou: não, eu não fiz nada disso que você está falando, profeta. Pelo contrário, eu peguei o melhor do rebanho e trouxe para o Senhor. Eu só fiz isso porque eu estou pensando no bem da casa de Deus. Aí Deus diz: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Davi também errou, não errou? Davi também errou. A Bíblia não esconde os erros de ninguém, de nenhum homem que errou, porque o homem erra mesmo. A função da Bíblia não é idolatrar o homem. A função da Bíblia é mostrar a fraqueza do homem e Deus como uma única esperança nossa. Deus é a única esperança do Davi, Ele é a única esperança minha e sua. Esse negócio de pregações, esses ensinos aí que fica exaltando demais o ser humano, irmãos, esquece isso. Não pode confiar no homem. É claro que a gente tem que procurar fazer de tudo para ser exemplo, mas não confia no homem. Pode decepcionar. Eu posso decepcionar. Eu tenho decepcionado tanta gente. Então, se você vai confiar, vou confiar lá no irmão da igreja. Confie em Deus. Confie em Deus. Porque aí nunca vai ter decepção. Aí é garantido. Aí é garantido. Aí fica igual os irmãos ali, olha. Irmão Cotia, irmão Edinaldo, estou olhando aqui, citando de exemplo, que eu estou na minha frente aqui. Passa 30, 40, 50, tenho certeza. Se eles estivessem aqui na igreja confiando em homem, com menos de 5 anos, eles viraram as costas para a igreja. Confie em Deus. E essa palavra é especialmente para os crentes novos. Viu? Confia em Deus. Porque nele não tem erro, nele não tem decepção. Versículo 19. Davi não esconde o jogo. O que ele diz? Justo passa sobre justo, mas o Senhor o livre de dor. Por que tem que ser assim, hein? Hã? Por que tem que ser assim? Hã? O pastor da igreja está nos ensinando aqui, irmãos. As aflições nos levam para perto. Isso é verdade ou não? É verdade. Às vezes você já está perto, mas chega a aflição, você fica mais perto ainda. E às vezes está dizendo aqui, você fica folgado, fica meio longe, achando que você está administrando sozinho, sem ele. Isso é um problema. Aliás, esse é um problema do homem moderno. Ele planta e colhe,
ele faz uma coisa e dá certo, ele pensa, para que Deus? Aí no Novo Testamento, olha o que o Paulo ensina para os crentes, está falando para crentes. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso acontece com todo crente. Leva muita pancada. Paulo está dizendo aqui. Ele está falando nós, somos os crentes. É verdade. Por isso que na Igreja Batista você nunca vai ver um pregador aqui, e se ele disser isso, o pastor Carvalho não deixa ele usar o microfone mais, você nunca vai ver um pregador aqui dizendo, olha, vem para cá, que todos os seus problemas vão desaparecer, que nunca mais você vai ter problema. Pode pregar uma vez, depois não prega mais, porque não é assim que a Igreja Batista ensina. Você sabe por que não é assim que a Igreja Batista ensina? Porque não é isso que a Bíblia ensina. Só por isso. Isso não é doutrina da Igreja Batista, é doutrina da Bíblia. Jesus disse que no mundo tereis, tem mesmo. Nós gostaríamos que não fosse assim, mas é a realidade agora. Tem dificuldade. Mas o que Jesus disse? Vocês devem ter bom ânimo. Não desanima não vira as costas não. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor faz o quê? Abandona o justo? O Senhor o livra de todos. Davi falou, olha, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Vai comer arroz com feijão, vai. Às vezes não vai ter um bifão daquele da propaganda da Friboi. Às vezes não vai ter, mas um arroz com feijão, com farinha, um ovinho caipira, um mexidinho, né, meus netos? Uma jacuba, como dizia lá no interior. Você sabe o que é jacuba? Alguém já comeu jacuba? Quando a pessoa é mais ou menos assim, tem uma tal, lá no meu tempo, eu falo, quando era moleque, você pegava leite e com açúcar e farinha, fazia uma jacuba. Aquilo ali era janta muitas vezes para muita gente. Quando não tinha o leite, o que era a jacuba? No lugar do leite, a água. Você já tomou jacuba também, né? É isso mesmo, mas tem a jacuba. Não tem às vezes o bifão da Friboi, mas Deus nunca deixa nenhum justo, nem a sua descendência morrer de fome. Eu nunca vi. Aliás, irmãos, eu nunca vi, para a glória de Deus, nós podemos dizer isso. Você não vê um crente, ele passa por lutas, passa por dificuldades, mas você não vê uma pessoa que anda com Deus na lata de lixo. Alguém aqui já viu? Se tiver visto, pode mostrar. Tem humilhações, tem lutas, tem dificuldades, mas você nunca vai ver um crente em Jesus Cristo mendigando. E isso para a glória de Deus, porque isso é por causa da fidelidade de Deus. Amém. O Senhor, versículo 20 é uma profecia a respeito do próprio Jesus. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O que eles queriam fazer com Jesus lá na cruz? Queriam quebrar as pernas dele. Mas quando o soldado foi lá com a marreta para quebrar as pernas do nosso Senhor, o texto diz o quê? Ele já tinha morrido. Aí ensina, os evangelhos ensinam, para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. É impressionante, né? A Bíblia, né? Escrita aqui no Salmo 800 anos antes, uma profecia lá na frente. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. E eu queria terminar, nós lêssemos mais uma vez, para ficar guardado na nossa memória, o versículo de ouro desse texto, que é todo ele maravilhoso. Versículo 4, mais uma vez. O que diz? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me
de todos os meus temores. Amém? Que isso possa ser realidade na minha vida de oração e na sua vida também. Deus nos ajude.